Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal MLPC Linguística, eu sou Maurício Carvalho. Esse vídeo vai tratar de uma língua muito misteriosa, misteriosa até demais, que é a língua prussiana, a antiga língua báltica prussiana, que foi falada na região que hoje é o norte da Polônia por vários séculos, até que se extinguiu no século XVIII. Uma língua de origem indo-europeia, báltica, uma das línguas mais conservadoras dentre as línguas indo-europeias, tem características bastante estranhas, mesmo dentro da família báltica, ela é uma língua bem diferente das outras. Ela evoluiu de uma maneira bem diferente do lituano, do letão e outras línguas. E não se esqueçam também de acessar aqui meu dicionário temático multilinguístico, multilingue, que está aqui, o link para a versão gratuita está aqui embaixo, né? E você entrar em contato, você pode adquirir a versão completa, você pode também entrar para minha mentoria de idiomas em inglês, alemão, russo, italiano e algumas outras línguas, sueco, que eu ensino pela internet para você. Então entra em contato, vê aqui os links embaixo do vídeo e vamos agora para o vídeo explicar exatamente o que é essa, de onde veio o prussiano e para onde foi o prussiano. Vamos ver. Bom, começando como sempre com um mapa para a gente se localizar aqui a costa oriental, aqui a costa sudeste do Mar Báltico, na época da Idade Média, lá pelo ano 1200. A gente vê a situação etnolinguística nesse mapinha aqui, mostrando os prussianos como o povo mais ocidental, dentre os povos bálticos, ali já encostando no rio Vístula, que hoje corre pelo meio do que é a Polônia atual, né? Os prussianos pegam, então, essa região que é equivalente ao nordeste da atual Polônia, e também essa região que hoje é o exclave de Kaliningrado, que pertence diretamente à Rússia. Se a gente olhar no mapa atual, a gente vai ver que essa parte que hoje já foi a Prússia Oriental, hoje é a partir da Segunda Guerra Mundial, aquilo com a conquista soviética da Europa Oriental, se tornou uma província, uma oblast, diretamente administrada pela União Soviética e agora pela Rússia. E os outros povos bálticos, exceto os lituanos e os letões, que eram os latgálicos ali, os livonianos, se extinguiram, né? Hoje a gente só tem essencialmente duas grandes línguas bálticas, o lituano e o letão, né? E o latgálico ainda existe com uma espécie de dialeto ali na região da Letônia, falado por algumas milhares de pessoas e tem o status de língua regional. Mas todo mundo associa a Prússia à Alemanha. A Prússia foi um estado que foi o principal estado alemão por boa parte da Idade Moderna, desde a época lá do final da Idade Média até o final do século XIX. A Prússia foi um dos principais estados germânicos e não bálticos. Eles eram alemães. Então, como é que houve essa mudança de linguística, de etnia, né? O que aconteceu, né? Foi que na Idade Média, nessa época de 1200, os povos bálticos se recusavam a se converter ao cristianismo, que na época era o catolicismo, né? Não tinha protestante ainda. Então a Igreja Católica mandou as Cruzadas Bálticas, organizou as Cruzadas Bálticas, especialmente usando os cavaleiros teutônicos, a ordem teutônica dos cavaleiros, que foram cristianizar na base da violência mesmo a região dos povos bálticos. Então os lituanos, os latgálicos, os antigos letões, os prussianos se tornaram cristãos, católicos, na base da força, e especialmente na Prússia, que era a região mais ocidental, mais próxima ali da Alemanha, houve uma grande migração de alemães. Depois que os cavaleiros teutônicos derrotaram os prussianos e conquistaram a Prússia, eles se tornaram a aristocracia da Prússia e também fomentaram uma grande onda de imigração de outras regiões da Alemanha para ocupar a Prússia. Com isso, os próprios prussianos se tornaram a minoria na sua própria terra. A língua alemã foi imposta, a língua falada pelos alemães que iam para lá, na verdade era o baixo saxônico, provavelmente alguma coisa similar ao baixo saxônico, ao pomerano, que inclusive a gente tem no Brasil aqui. Assista o meu vídeo de pomerano, tem um vídeo sobre a língua pomerana do Brasil, que é uma língua germânica só falada no Brasil. Então esses povos do norte da Alemanha migraram para lá, a língua literária passou a ser o alemão padrão, né? Até que no século XVIII, lá por 1720, 1740, praticamente não havia mais falantes de prussiano. Então a língua prussiana, infelizmente, é uma língua que foi muito pouco registrada durante sua história, e hoje a gente só tem o maior documento de prussiano que a gente tem para consultar como a língua um dia foi um catecismo do século XVI, que a gente está vendo aqui. Eu tenho esse catecismo, catecismo está em alemão e em prussiano, foi feito por luteranos para pregar
o cristianismo agora luterano entre os novos súditos ali dos prussianos germânicos, né? Esse catecismo sobreviveu e tem também alguns outros documentos e pequenos escritos em prussiano que nos deixam uma informação limitada da língua, deixam um testemunho bastante limitado. Então a gente tem um conhecimento muito pequeno, insuficiente da língua prussiana, e hoje tem até um esforço para restaurar, reconstituir a língua prussiana, mas muita coisa tem que ser praticamente que inventada ou suposta, imaginada, baseada em conjecturas, porque a gente tem apenas, como eu falei, um fragmento que acho que não representa nem 20% do que seria a língua prussiana no geral. Né? Então aqui a gente vê o catecismo de 1545, bem no começo da Reforma Protestante, né? Os prussianos se converteram ao luteranismo e mandaram essa evangelização ali para os prussianos, que falavam prussiano ainda. Então a gente tem aqui, por exemplo, os 10 mandamentos em prussiano. A gente pode ver aí claramente também os numerais ordinais do prussiano antigo, né? Pirmas, primeiro, Anters, Tirts, segundo, terceiro, Ketwerts, que é o quarto, né? Penkts, que é o quinto, Ust, que é o sexto, Sapmas, que é o sétimo, Asmus, que é o oitavo, Nevins, que é o nono, e Decimts, que é o décimo. Né? São aí os mandamentos em prussiano, e a gente vê também que o pronome do prussiano, né, você, né, parece, fica bem igual ao do inglês antigo, né, thou, mas em prussiano era pronunciado tu mesmo, tu, tou. A gente vai ver daqui a pouco a gramática do prussiano, né. Aqui a gente vê a árvore evolutiva das línguas bálticas dentro da família indo-europeia. As línguas bálticas são conhecidas como as línguas indo-europeias talvez mais conservadoras, especialmente na parte nominal, no substantivo. Preservam uma declinação bem próxima do que eram as línguas indo-europeias antigas. Então, se você estudar a declinação do lituano, do letão moderno, você vai ver uma declinação próxima do que era do latim, do grego antigo. Então, como se eles tivessem preservado um grau evolutivo que as línguas indo-europeias tinham cerca de 2 ou 3 mil anos atrás. O ramo ocidental, a gente vê aí, tinha outras línguas além do prussiano, todas são extintas. O iatvingico e o galíndico eram os parentes mais próximos na antiguidade até a Idade Média, né, do prussiano, mas se tornaram extintas bem antes do prussiano. Não existe praticamente nenhum registro de como eram essas línguas. E o ramo oriental é que acabou sobrevivendo, exceto pelo corioniano e pelo semigálico, que morreram. Então a gente tem hoje só 3 línguas bálticas vivas, o letão e o lituano, que tem respectivamente 2 milhões e 3 milhões de falantes, e o latgálico, que tem cerca de 200 mil falantes, mas muitos nem usam mais o latgálico, na própria Letônia. Aqui a gente vê o sistema consonantal da antiga língua prussiana reconstituída pelos linguistas, né? A gente não tem acesso, claro, a falantes do idioma, mas dá para reconstituir, baseado na evidência escassa que a gente tem, que eles tinham um sistema baseado em consoantes puras e palatais. Algumas eram palatalizadas, similar ao que acontece nas línguas bálticas e eslavas hoje. Como a gente sabe, as línguas eslavas, como o polonês, o russo, o ucraniano, as línguas serbo-croatas, o búlgaro, são os parentes mais próximos do báltico. E aqui a gente vê, né, um sistema que realmente parece bastante o sistema proto que a gente vê no lituano, que a gente vê nas línguas eslavas também. Essas consoantes palatais seriam consoantes seguidas de uma pequena jotização, um pequeno som de ia depois. Então seria pá e piá, ba, biá, né, tá, tchá, já, sia, zia, nha, ria, lhá. Daí esse som palatal molhado a certas consoantes que contrastam com as consoantes puras não palatais. Aqui a gente tem uma comparação do verbo ser no letão, no lituano e no prussiano. A gente vê uma característica bastante típica das línguas bálticas, na verdade universal entre as línguas bálticas, até onde a gente sabe, que é que os verbos da terceira pessoa plural são sempre iguais à terceira pessoa singular. Ou seja, não tem ele é e eles são. O é e o são iguais. A gente vê aqui no lituano, né? Esso, esse, ira, essa, me, essa, te, ira. O ira da terceira pessoa plural é igual ao ira da terceira pessoa singular. No passado também, buva, buva e buvo, buvome, buvote, buvo. No letão, mesma coisa, esmo, esse, ir, essam, essat, ir. No passado também, bio, bia, né? Biam, biat, bia. E no prussiano, a gente tem aí asma, assei, ast, asmai, astei, ast.
Né? Esse ast é extremamente indo-europeu, né? O prussiano preservou aí uma forma de terceira pessoa, que nas outras línguas perdeu o T final e o S sofreu uma mutação para R, né? Então a gente tem ira e ir. No prussiano a gente tem ainda ast, que é similar ao latim, est, ao alemão ist, ao russo e polonês jest, ao sânscrito asti, ao grego antigo esti, que é a terceira pessoa plural, a terceira pessoa singular do verbo ser no presente. Ele é, equivalente a é. No passado também, bei, 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 mas bei, beite, beite. Né? Também o prussiano, até onde a gente sabe, muitas vezes não distinguir as pessoas no singular. Não se sabe exatamente como é a conjugação verbal completa do prussiano, porque a gente tem só uma informação muito restrita, muito pequena do... Aqui eu tenho um paradigma que eu tentei derivar do prussiano, comparado com o lituano e o letão, dos verbos, mas eu não tenho certeza do que está aí, porque na verdade o presente e o passado ficam iguais aí, né? Você vê que não tem nenhuma mudança. Então talvez isso aí seja só a forma do presente, mas é para dar uma noção de como era a conjugação verbal em prussiano, comparado ao lituano e ao letão. A gente tem o verbo trabalhar, dirbti, no lituano, o verbo falar, runat, no letão o verbo delatuei. Os infinitivos em prussianos podiam ser esse way ou meramente em ti. Então podia ser delatuei, às vezes tinham verbos que tinham i, delati, não se sabe se os verbos variavam, se tinha dois infinitivos, um longo e um curto. E o futuro, curiosamente, no prussiano é feito com esse wirst, que parece tanto do alemão, né? Wirst, que é a segunda pessoa do verbo werden, do wirst, mas não tem parentesco, claro, com o alemão, essa é uma outra forma. O futuro em prussiano era feito com esse auxiliar wirst, que era o futuro do verbo ser, mais um particípio passado. Eu serei feito, eu serei trabalhado, ou seja, não era feito com infinitivo, era feito com particípio passado. Eu serei trabalhado, eu trabalharei. Né? Eu estarei trabalhado. Uma construção bem curiosa, bem lógica do prussiano, que eu nunca vi em outra língua europeia. Mas eu fiquei curioso com a conjugação verbal do prussiano, porque esse exemplo parecia mostrar o presente igual ao passado, então eu procurei um outro verbo aqui, no dicionário online de prussiano. Deve ter, vou postar o link aí embaixo do vídeo pro dicionário de prussiano online. E procurei o verbo saber. Esse verbo já muda no passado. Parece que o passado se distinguia do presente pela vogal temática. Então a gente vê aí que vida era o presente, vida, as vida, eu sei, e as vidai seria eu sabia. Vidimai, sabemos, e vidai mai, sabíamos. Né? E o perfeito e o futuro, como eu já tinha indicado lá, né? Ast vaiduns ou vaidusi, que é eu soube. E o futuro seria wirst vaiduns ou vaidusi, dependendo do sujeito, se for masculino ou feminino, né? Essa segunda forma, aí vaiduns, vaidusi, seria o particípio passado, como eu já disse. Então é mais ou menos isso mesmo. Alguns verbos, se bem que essa conjugação verbal é reconstruída, né? A gente não sabe exatamente as formas verbais totais do prussiano, então pode ser que não tenha sido assim. Aqui a gente vê a declinação do prussiano. O prussiano é interessante, que apesar de ser uma língua bem conservadora, mesmo em relação às línguas bálticas, ela não é tão conservadora assim, porque ela perdeu os casos pesados depois do dativo. Como aconteceu no alemão e no grego, né? Os casos que ainda tem nas línguas bálticas, como o lituano, o letão e também nas línguas eslavas, né? Que eram, além do dativo, o instrumental e o locativo, pelo menos, né? Algumas línguas ainda tinham um ablativo adicional. Então, no prussiano, os casos depois do dativo, todas fundiram num grande dativo genérico, mais ou menos como aconteceu nas línguas germânicas também. Onde nenhum caso pesado, os casos adverbiais, né? Para quem não sabe o que é caso, é a nominativa que está em N, a primeira linha, a nominativa é o sujeito do verbo. Acusativo é o objeto direto do verbo. Genitivo é o possessivo, significa de, né? Do bom pai, da boa mulher. E o dativo seria várias preposições para exigir o dativo, porque o dativo, como eu disse, originalmente era meramente objeto indireto. O dativo indicava para alguém, né? Eu dei isso para o bom pai, para a boa mulher. Mas vários outros usos, à medida que os outros casos sumiram, né? Várias preposições exigem o dativo também como complemento. Então aqui a gente vê labstavs, que é bom pai, e labagena, que é boa mulher ou boa esposa. A gente vê que o prussiano, na verdade, tinha um gênero neutro também, uma coisa que, aí, ao contrário do que acontece no lituano e no letão, que perderam o gênero neutro. No lituano e no letão só tem gênero masculino e feminino. Eu não coloquei a declinação neutra aí, porque é quase igual à masculina, né, como acontece em todas as línguas indo-europeias.
a declinação neutra é igual ao masculino, exceto nominativo e acusativo, que não tem distinção no neutro, né? Então seria Laban para todo mundo. Pega o acusativo do masculino, é igual ao nominativo do neutro. E a declinação feminina, o prussiano preservou, né, esse gênero neutro, não coloquei aí, mas a gente vê aí que a declinação segue mais ou menos o paradigma geral do indo-europeu. Aqui a gente vê os pronomes prussianos, a declinação dos pronomes, as, que é eu, né, no acusativo bien, no genitivo miasse, seria de mim, menei, seria para mim, o dativo, né, tu, que é você, tu, tien, o tin, no acusativo, tvaisei, que seria de ti, o teu, tebe, seria para você, a você, né, mes, que seria nós, faz mans, nusson e numas. Yus, que é vocês, faz vans, yuson e yumas. Na terceira pessoa, o pronome sujeito não está aí, porque o pronome sujeito é igual ao determinante, é igual ao demonstrativo esse, né? Não tem realmente um pronome separado de terceira pessoa sujeito, nominativo, mas o objeto, coloquei a forma reflexiva, né? Sien, sin, svai-se, sebe. Sebe é para si, né? Svai-se é consigo, é de si, né? De si mesmo, aliás. E o acusativo sien, sin seria eu me vi, né? O pronome reflexivo de terceira pessoa, ele se viu. Aqui os numerais em prussiano, a gente tem a forma ordinal, que está livre, e a forma cardinal, que está livre, e a forma ordinal, que está entre parênteses. Né? Como eins, que é um, e pirmas, que é primeiro. Está em prussiano, as formas que estão em itálico foram reconstruídas a partir da evidência que a gente não tem todos os numerais prussianos. Depois eu coloquei em lituano e em letão. Depois em polonês, para referência de como era uma língua eslava. Quem quiser comparar. Aí eu coloquei de 1 a 10, depois eu coloquei 100 e coloquei 1000. Existe evidência de que numerais como 12, por exemplo, seria construído mais ou menos como nas línguas eslavas, que coloca 2 sobre 10. Seria alguma coisa como 2 nad 10. Seria 12. Em prussiano, o 20 seria 2 10. Né? Seria então alguma coisa como 2 decimts. Também espelhando o paradigma eslavo, mas eu não tenho tanta certeza disso. Aqui alguns exemplos de frases em prussiano que eu peguei na minha gramática de prussiano que eu achei em polonês, uma gramática polonesa, explicando o prussiano. Asma jau segi uns stan. Eu já fiz isso. Stan no final seria o isso, né? Segi uns é o participo passado do verbo segitei. O segiti, o segituei, que era fazer. As seria eu. Asma seria eu sou, né? Jau seria já. Então, eu sou já feito isso. Eu sou já feito isso, eu já fiz isso. Então, aí é uma maneira de formar o plural. Talvez é por isso que eu tenho dificuldade em encontrar o paradigma do passado. No prussiano, com a maneira principal de formar o passado em prussiano, talvez tenha sido com um auxiliar. Você fala, eu sou feito. Eu sou feito, eu fiz. Jau as asmas pergubo-se. Né? Daí também o participo passado ele concorda com o sujeito. Então a gente tem aí pergubo-se, seria o participo passado feminino do verbo chegar. Jau as asmas pergubo-se é já eu sou chegada. No feminino. Né? Já eu sou chegada. Não é pergubo-se, talvez, acho que era pergubo-uns. Se fosse o participo passado masculino. Então aí na construção do passado, o particípio concordava com o sujeito, que é uma coisa que reflete um pouco o eslavo, né? Quem conhece a língua eslava sabe que no passado os verbos eslavos concordam com o gênero do sujeito, porque são meio que adjetivos, né? Mas embora de uma maneira completamente diferente, porque esse participo passado é o participo passado passivo, e não o participo passado ativo que a gente tem nas línguas eslavas, então eu não tenho certeza, né? Aqui é a conjugação verbal do verbo procurar. No presente, laukia, como a gente vê nas pessoas do presente, não tem distinção, é tudo laukia, né? Os pronomes aí, as, tu, tans, né? O plural mes, ius, tanei. Mes laukimai, ius laukitei, tenei laukia. E a terceira pessoa do plural, então, na verdade, é igual ao singular. Então a gente só tem realmente uma distinção entre a forma genérica, né, que é laukia, e a forma da primeira pessoa plural e da segunda pessoa plural, que são diferentes. Tem o imai e o tei no final. Que são sufixos bem indo-europeus ainda, né, bem presentes no prussiano. Aqui o verbo pegar, tomar, segurar. Em
em prussiano, que era similar ao lituano. No lituano esse verbo é imti, né? Aí no prussiano é imetwei. As ima, tu ima, tans ima, mes imimai, ius imitei, tene ima. Seria a conjugação no presente desse verbo. Aqui é a conjugação do verbo ser, que a gente já viu brevemente, mas aqui junto com o pronome, né? As, asma, tu, assei, tans, ast. Mes asmai, ius astei, tanei ast. E aqui é a conjugação do verbo olhar, direitwei. Direi, 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 as direi, tu direi, tans direi, mes direi mai, ius direitai, tenei direi. Eu olho, tu olhas, ele olha. E aqui alguns exemplos de uso de preposição com substantivos e com pronomes. A gente tem sentin, com você, aqui é um acusativo, né? Tin. Preimergan, junto à moça. Etzemin, sobre mim. Persunin, para o cachorro. Sune, como cachorro, né? Vissasidin, depois da terça-feira. Nasalin, na ilha. Pa Brokastan, depois do café da manhã. Pas Sunin, seguindo o cachorro. E aqui uma frase com preposição, né? As wirst, buns en butu. Buta é casa, en butu é na casa. Wirst a gente já viu que é o futuro, o auxiliar que forma o futuro. Buvuns é o participo passado do verbo butu, que é butuei, que é ser. Então, literalmente, eu serei estado, eu serei sido em casa, né? O futuro, como a gente já disse, é formado dessa maneira em prussiano. Bom, eu espero que vocês tenham tido uma noção legal da língua prussiana. Foi difícil pesquisar isso, porque a língua prussiana é bastante obscura, os livros são uma confusão, não tem nada diagramado, tem que ler textos extremamente inacessíveis, muitas vezes em alemão, em polonês, sobre a língua prussiana, mas acho que valeu. Eu também adquiri uma noção razoável da língua prussiana fazendo essa pesquisa. E não se esqueçam de ativar as notificações do vídeo, né? E vocês também deixarem os comentários aí embaixo. Quem quiser participar da minha mentoria em idiomas, vem aprender línguas diretamente comigo, né? É só entrar em contato pelo e-mail aí embaixo do vídeo. E também vocês podem adquirir o meu dicionário multilingue temático, que já tem um link aí embaixo para a versão gratuita dele, que já é bem completa. A versão completa é cerca de 4 vezes maior. A gente se vê então no próximo vídeo.